Vamos ver agora aqui a demonstração da derivada tangente partindo da definição de derivada, que é... Não, primeiro vamos escrever aqui. Vamos dizer que a gente tem uma função y que seja tangente... Meu Deus, vou até parar de usar essa letra cursiva. Y que seja tangente de x e eu quero achar y'. Bem, de cara eu vou adiantar para você que é a secante ao quadrado de x, tá ok? A derivada. Mas agora a gente vai provar, demonstrar isso aí. Vou logo adiantar também que esse não é um vídeo muito intuitivo, vai ser bem algébrico. Então vamos lá. Se eu quiser achar a derivada de y em função de x, o que nós temos que fazer? Bem, a nossa definição de derivada, e eu não vou provar isso aqui porque eu já demonstrei anteriormente, é essa aqui, né? É o limite de f de x mais Δx, menos o f de x, tudo isso dividido por Δx, quando Δx tende a zero. Na verdade, essa é a nossa definição de derivada. E aí eu vou aplicar essa fórmula aqui. Como é que a gente vai fazer? Muito simples. A gente vai fazer, então, o limite de f de x mais Δx. O que eu vou fazer? Eu vou substituir x mais Δx no lugar de x. Então vai ficar o limite de, agora já vou usar a letra de forma, tangente de x mais Δx, menos f de x. Quanto vale f de x? Nesse caso aqui é o y, né? É a própria tangente de x. Então vamos lá, tangente de x. Tudo isso dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. E agora o que eu vou fazer aqui? Ora, se eu substituir direto o ΔX aqui dentro, a gente vai ficar com o ΔX tendendo a zero, né? Se eu substituir o ΔX por zero, eu vou ficar aqui com tangente de x mais zero, menos tangente de x dividido por ΔX. De cara eu vou ficar com zero sobre zero, isso vai ser um problema. Então, é sempre assim que acontece, né? A gente já está acostumado. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar uma substituição trigonométrica. O que é a tangente? A tangente é o seno sobre... Vamos lá aqui. Seno sobre o cosseno. Mas, nesse caso aqui, é o seno de x mais ΔX dividido... dividido pelo cosseno de x mais ΔX. Isso aqui é a tangente de x mais ΔX. Menos a tangente de x. Quanto é a tangente de x? Bem, seguindo o mesmo raciocínio, vai ser o seno de x dividido pelo cosseno de x. E aí o que sobrou? Faltou a gente botar aqui embaixo, né? O tudo dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Ainda está bem horrível, porque se a gente substituir o ΔX direto, a gente vai ficar com zero sobre zero. Então, o nosso próximo passo vai ser interessante. A gente vai aplicar aqui, ó. A gente vai aplicar bem aqui... A gente vai aplicar aquela ideia do... a gente tem o seno de x mais ΔX. A gente vai considerar como se fosse... Como se fosse não, porque é a mesma coisa. Mas é que a gente é acostumado a ver o seno de A mais B. Ou de alfa mais beta. E aí vai ficar como? Já vou escrever direto aqui. Na verdade, eu nem vou escrever aqui, que eu sei que não vai dar. Então, eu vou escrever aqui embaixo, que é meio extenso. Limite com ΔX tende a zero de... Vamos lá, que agora vai ser um pouco longo essa parte aqui. Então, vamos lá. O seno de x mais ΔX vai ser... A gente vai considerar como se fosse o seno de A mais B. Então, vai ser seno A, no caso x, cosseno B, ΔX. O macete lá da minha terra tem Palmeiras, blá, 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 né? Mais seno de B, que nesse caso é o ΔX. A gente está considerando esse aqui o nosso B e esse aqui o A, vezes o cosseno de x, que é o nosso A. Dividido por... Agora, o cosseno de x mais ΔX, como é que vai ficar? Bem similar, só que tem que lembrar lá, né? Que é o cosseno de x vezes o cosseno de ΔX, ou seja, cosseno A, cosseno B, menos seno B, que nesse caso era o ΔX, mas tanto faz que é uma multiplicação, seno A, ΔX aqui. Isso tudo que eu escrevi aqui é somente esse termo aqui. Então, a gente vai ter que agora subtrair... Vou conservar aqui, ó, seno de x dividido por cosseno de x. Tudo isso dividido por... tudo isso dividido por ΔX, né? Porque o ΔX continua, que é esse ΔX que está bem aqui. Então, vamos lá para o nosso próximo passo. Agora já está ficando bem horrível a coisa. Acho que nesse próximo passo ainda vai ficar um pouquinho pior, mas a partir daí vai começar a simplificar. Olha só, aqui em cima a gente tem uma subtração entre duas frações. O que eu vou fazer? Com denominadores diferentes, na verdade, ó, tudo isso aqui é o denominador desta e somente isso aqui é o denominador desta. Então, vamos fazer o MMC. E para achar o MMC, principalmente quando a gente tem uma coisa muito complexa,
Na verdade, a gente vai multiplicar este termo por esse. Então, aqui embaixo, o denominador da nossa nova fração vai ser cosseno de x vezes, vou botar até aqui entre colchetes, cosseno de x, cosseno delta x, que é isso que eu estou escrevendo, esse termo aqui, ó, menos seno de x vezes seno de delta x. Tá ok? Sempre que eu multiplico esses dois, eu tenho certeza que eu vou ter o múltiplo comum, nem sempre é o MMC. Nesse caso aqui, também a multiplicação deles dois, além de ser um múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum. Então vamos lá, o que a gente faz depois que a gente achou o MMC? A gente pega todo este termo, divide por o que está aqui embaixo e multiplica aqui por cima. Então, tudo isso aqui dividido por isso aqui vai cortar apenas esse termo, na verdade, porque eles são iguais. Então vai ficar cosseno de x vezes tudo isso que está em cima. Então vamos lá, vai ficar aqui cosseno de x vezes tudo que está lá em cima. Vai ficar então seno x, cosseno delta x, mais seno de delta x vezes cosseno de x. Ficando bem estrambólica a nossa jogada aqui. Menos, por que menos? O que é esse menos aqui? É esse menos aqui, ó. Menos, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo este termo, dividir por esse. O que vai cortar? Vai cortar o cosseno de x com cosseno de x. Vou pegar o que sobrar, que é isso aqui, e multiplicar por seno x. Então vai ficar seno x vezes, e agora eu vou precisar de um pouco mais de espaço, cosseno x, cosseno delta x, menos seno x, seno delta x. Beleza? Está ficando um pouco complicado, mas a gente vai ter que resolver isso aqui. Então, olha lá. Olha o que aconteceu aqui. Nós temos toda essa multiplicação. Isso aqui, tudo isso aqui que eu fiz foi simplesmente o MMC. E faltou uma coisa aqui, que eu já tinha até esquecido. O que faltou? Faltou o delta x. Que delta x é esse? É esse que está aqui embaixo, ó. Então, a gente ficou aqui com uma fração de fração, porque esse delta x a gente pode considerar que ele está aqui, ó, dividido por 1. Lembrando que aqui é o limite quando delta x tende a 0. Nosso próximo passo já vai dar uma luz melhor. Então, vamos lá. Agora, para o nosso próximo passo, a gente vai fazer o seguinte. Limite de... A gente tem uma divisão de fração. O que eu vou fazer? Vou inverter a segunda e multiplicar. Então, vai ficar... E eu vou aproveitar o passo e já vou fazer isso aqui, ó. Vou multiplicar esse aqui, vou multiplicar esse aqui. Então, a gente vai ficar aqui. Cosseno x vezes seno x vezes cosseno de delta x mais cosseno vezes seno. Então, vai ficar... cosseno vezes cosseno. Então, vai ficar seno delta x vezes cosseno ao quadrado de x. Menos, por que menos? A gente vai pegar esse menos aqui, ó. Lembrando que o termo que está multiplicando aqui é tudo isso. Então, vai ser menos seno vezes cosseno, cosseno delta x. Então, vai ficar menos seno de x, cosseno de delta x. A gente já vai conseguir provar o que a gente quer. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais seno de x, vai ficar seno ao quadrado de x, seno de delta x. Acho que agora ficou bem torto mesmo. Vamos lá, então. Tudo isso dividido por... E olha só, como eu multipliquei pelo inverso dessa, ela vai ficar bem aqui, ó. Delta x vezes cosseno de x. Aliás, eu vou multiplicar aqui também o cosseno, ó. Vai ficar cosseno ao quadrado de x. Cosseno delta x. Menos... Lembrando que eu tenho... Não, vou botar aqui, vou fazer em duas partes melhor. Menos daqui, né? Cosseno vezes vai ficar cosseno de x, seno x, seno de delta x. Beleza? E agora para o nosso próximo passo. Finalmente a gente vai diminuir um pouco, já chega de escrever tanto. Nosso próximo passo a gente vai fazer uma jogada interessante. Olha só. Olha só o que aconteceu aqui. Coincidentemente, este termo que está bem aqui é o mesmo termo que está bem aqui, tirando que eles têm um sinal trocado. Então, eu vou cortar esse termo com esse termo. Aqui em cima, a gente tem cosseno ao quadrado de x, seno de delta x. E aqui a gente tem seno de delta x de novo. Então, esses dois termos eu vou poder botar seno de delta x em evidência. Vamos lá, vai ficar assim. Seno de delta x, a gente já está para terminar. É isso, questão longa. Seno de delta x vezes cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. O que eu fiz aqui? Botei o seno de delta x em evidência. Tudo isso dividido por essa loucura que está aqui embaixo. Então, vamos lá. Vou tentar dar uma melhoradazinha aqui, ó. Eu vou multiplicar o delta x por esses termos. Então, vai ficar
Não, mentira. Vou deixar esse ΔX aqui fora porque vai acontecer uma coisa interessante. Vou deixar bem aqui. Então vai ficar ΔX. Até é melhor deixar aqui fora logo. Cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de ΔX menos cosseno de x seno x. Opa. Seno x vezes seno de ΔX. E aí vamos lá que vai acontecer agora algumas coisas interessantes aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar o limite. E a gente vai ter que lembrar aqui, ó, claro, nós estamos fazendo aqui uma coisa, dá para ver que tem bastante funções trigonométricas, a gente vai ter que lembrar do nosso limite fundamental trigonométrico, que ele dá bem aqui, ó. Não sei se você pode perceber, mas a gente tem aqui, ó, seno de ΔX dividido por ΔX quando ΔX tende a 0. Então, de cara, isso aqui vai tender a 1. Então a gente já tem aqui 1. O que é isso aqui? Isso aqui não é a relação fundamental relação fundamental, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1. Então esse termo aqui, ó, também vai tender a 1. E aqui embaixo a gente vai agora jogar o ΔX aqui para dentro. Quanto é o cosseno de ΔX? Opa! Quanto é o cosseno de ΔX quando ΔX tende a 0? É o cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? 1. Então esse termo aqui também é 1. E aqui a gente vai ficar com seno de 0, porque o ΔX está tendendo a 0. Seno de 0 é 0. E esses outros termos aqui, obviamente, vão cortar, porque eles estão multiplicando o 0. Então isso aqui tudo vai zerar. Organizando, olha o que sobrou. Em cima sobrou 1 vezes 1. Então vai ficar 1 vezes 1 dividido por... O que sobrou aqui embaixo? Cosseno ao quadrado de x vezes 1. Porque esse termo aqui, esse outro termo aqui zerou todo. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que a secante ao quadrado de x. Está aí a nossa demonstração da derivada da tangente, um pouquinho extensa, você tem que lembrar um pouco das funções trigonométricas. Lembrando que há outro jeito de demonstrar usando a regra do quociente e lembrando que a tangente é seno sobre cosseno, mas aqui eu vim direto pela definição da derivada mesmo, tá ok? Obrigado, tchau.